Olá a todos, meu nome é Rodolfo Basílio. Hoje eu gostaria de agradecer aqui a Leandro Marcondes, empresário em série, responsável pela Wise Hub em Londres. Muito obrigado por aceitar o convite, Leandro. Prazer é meu, Rodolfo, como sempre. Leandro, vamos começar falando um pouquinho sobre a Wise Hub. O que faz a Wise Hub? Rapaz, a gente faz muita coisa aqui. A gente tem uma área de inovação, tecnologia, criação de conteúdo, auditório para eventos, cafeteria. E tudo isso inicialmente foi para a comunidade brasileira, mas agora a gente está abrindo para todas as outras comunidades. Tá, entendi. Então a finalidade principal é o network ou não? Eu diria que sim, principalmente porque não havia um espaço como esse antes dessa criação do Wise Hub. Então, a gente está ainda em criação, eu diria isso. Mas hoje aqui a gente tem 4 salas de podcast, a gente tem um auditório, a gente tem 3 ou 4 salas que possam ser usadas para sala de aula. A gente tem uma fundação que dá aulas gratuitas aqui para a comunidade brasileira de diversas coisas, fotografia, edição de vídeo, inglês, italiano. Então, basicamente é isso, para o network Então de pessoas. o Hub não foi feito especificamente só para empreendedores, para empresários ou não? Não, para todo tipo de pessoa. Tá, porque eu tinha entendido que talvez teria um pouco de foco no empreendedorismo, quem está começando. A ideia o Júnior fez uma pesquisa que 8 em cada 10 pessoas aqui no Reino Unido trabalham em coisas que eles detestam. Não é nem que eles não gostam, eles detestam. Uhum. Então, quando a pessoa chega aqui, ela tem uma ideia, ou a gente bate papo, toma um cafezinho, que nem esse, e vai conversando e vendo o que pode ajudar. Se a ideia for muito boa, a gente apresenta para algumas pessoas para que elas possam, de repente, querer investir e tudo mais. Não é o que a gente fala, a gente não é uma incubadora aqui. Tá, não é uma incubadora, então. Não. Principalmente porque a galera, todo mundo vem com um monte de ideia. Ah, eu quero aqui, eu tenho um projeto, eu preciso de 10, 20, 30 mil, como se dinheiro abrisse a torneira e saísse. Entendi. Mas a ideia é, o que a gente pode te ajudar? A gente pode te dar uma dica? O que você está fazendo de diferente? Tá, então é um trabalho de consultoria ou não? Também temos consultoria aqui dentro. Tá, Eu diria uma que consultoria para o empresário que quer começar a sim. empresa. A gente criou um sistema aqui de one-stop shop, que é que nem a IKEA, sabe? Então, a pessoa chega, tem contabilidade, tem marketing, tem editora de livro, tem revista, que mais? Sala de podcast, está sendo montada uma sala agora de estúdio de televisão. Tá. Pra E tem que ter a presença aqui fisicamente ou pode ser um empresário que ele ajude esse network remotamente, por exemplo? Pode também. Por enquanto está um pouco mais desafiador a parte remota, principalmente porque as pessoas gostam de vir aqui. Tá. Mas no futuro será, assim, muita coisa online. Tá, e quais são os maiores desafios que vocês têm experimentado até agora para começar o Wise Hub? Os maiores desafios são fatores externos ao nosso hub. Sim, Então, e quais seriam esses fatores externos, por exemplo? Por exemplo, a gente está num quarto andar aqui, a gente tem 2.200 metros quadrados de área, nossa aqui. Então, e a gente não está ainda com a gestão do prédio. Tá. Então, a gente tem a gestão do andar, mas não do prédio. E o que muda isso aí no resultado final do projeto? Muda muita coisa, principalmente porque a gente gostaria de maximizar a utilização do prédio em todas as áreas. Por exemplo, eu fiz parte do grupo da Dry Wash no Brasil, Tá. no ano de 2019, que é uma empresa que faz lavagem de carro a seco. Eu tentei trazê-los para cá para colocar no estacionamento, porque não faz sujeira, 2, todo mundo podia, enquanto tá batendo um papo aqui, Sim. ter o carro lavado para poder ir embora para casa. Lavagem ecológica ou não? Lavagem ecológica, exatamente. Então, a gente apresentou o projeto para a administração do prédio, mas Não aí aceitaram. não aceitam. Então, a gente falou, vamos colocar martelinho de ouro, que é uma coisa que atrai gente pro prédio. Então, a pessoa vem para arrumar o carro, sobe para tomar um café, vê o hub, vê o contador, vê a empresa de mídia, a gente movimenta o ecossistema. Tá, e faz quanto tempo que a Wise Hub está em funcionamento? 1º de maio de 2000... Dia 2 de maio de 2024 foi quando a gente esteve aqui pela primeira vez no prédio. Então, O dia que começou mesmo, acho que uns 15 dias depois, no máximo. uns 15 dias depois. Em maio agora. Dia 2 de maio agora nós vamos fazer um bolinho aqui para comemorar um ano, porque foi a data que marcou a chegada aqui. Tá, e eu já te conheço, para quem não sabe, eu conheço o Leandro há 20 anos praticamente. O Leandro é um empreendedor em série, já participou aí de várias startups, tem uma longa experiência como empreendedor. Vamos falar um pouquinho sobre o passado, depois a gente fala um pouquinho sobre o presente e o futuro, só para que o ouvinte aqui entenda um pouquinho quem que é o Leandro. Não só o Leandro da Wise Hub, mas o Leandro empreendedor.
Vamos falar um pouquinho sobre o seu histórico como empreendedor aqui no Reino Unido. Como é que você começou aqui no Reino Unido? Eu comecei por tua causa, né? Minha? Então, aí tem que começar falando assim, porque quando eu cheguei aqui, eu trabalhava para uma empresa, a minha ex-mulher também trabalhava para outra empresa, Tá. e você deu uma palestra uma vez no consulado, explicando como a abertura de empresa poderia ser feita. Naquele dia eu conversei com você, porque eu conhecia uma pessoa que já trabalhava contigo, e a partir dali a gente abriu uma empresa e eu abri várias depois disso. Algumas a gente conseguiu vender ao longo do tempo. Em 2017 nós vendemos 2 delas. E porque a gente teve o suporte necessário para fazer todo esse empreendimento durante esse tempo. Sim, isso no Reino Unido, né? Isso no Reino Mas aí Unido. depois você também tem participação. No Brasil eu abri algumas foi empresas. Eu criei um mercado de eventos no Brasil que nunca antes ninguém tinha feito. Então, hoje, grandes nomes que tem no mercado aí, que são gigantes, passaram pelos nossos treinamentos, né? Principalmente em 2015, 2016. Foi espetacular por 5 anos. Aí veio uma pandemia que machucou violentamente todos os nossos negócios. E como é negócios. que foi que a pandemia influenciou? Meus eventos era tudo presencial. Não era online, não? 100%, 150% presencial. A gente não tinha... A única coisa que a gente fazia online era vender ingresso. Então, quando deu o problema da pandemia, não deu tempo de entrar para o online. Porque entendi. todo mundo imaginou que em 3 meses tudo estava resolvido. E não estava. E claro que não, né? E não teve como adaptar rapidamente. Não tinha o que fazer. Tentar fazer curso online, enfim, não... Não tinha. Não. E como é que foi a saída, então? Como é que Foi terminou? péssimo, doeu muito, machucou muito. Né? A gente teve... Como é que eu vou colocar assim? Tem parte da história que eu conto, parte que eu não conto. Sim. Mas mantém para você mesmo? Não, a gente teve uma briga com os americanos que tinham o programa de eventos. Sim. E essa briga não foi muito amigável. Tá, eu poderia dizer que talvez, eu não diria um dos erros, mas um dos pontos fundamentais de terminar essa atividade das palestras no Brasil não foi talvez confiar muito nesse pessoal dos americanos ou não? Eu pontuo diretamente, com certeza. Ainda mais por um simples fato. Depois que a nossa empresa quebrou no Brasil, eles fizeram um evento, nunca mais fizeram evento. No Brasil? No Brasil. Tá. Nunca mais fizeram evento. Mas eles continuam fazendo evento? No resto do mundo, sim. Brasil, não. Tá, então você não acha que talvez faltou um pouco de reconhecer, de ser parceiro e, assim, tamo junto para ganhar, mas tamo junto na hora de perder, tamo junto na hora... Então, a estratégia deles durante todos os anos era... Se perder, você perde, né? Se perder, o Leandro perde. Se ganhar, a gente pode ganhar os 2. Tá, então mas perder era só minha e ganhar era os 2. Exato, mas isso aí é um processo, não é win-win, né? É win-lose, sempre. E aí você não enxergou, talvez, isso aí, você não teve a intuição de saber quando você começou com eles, que talvez eles tinham um perfil de ser win-lose ou não? Essa pergunta eu não queria que tu tivesse feito, mas vamos lá. Mandou bem pra caramba. O dia que eu assinei o contrato, dia 2 de dezembro de 2014, o meu advogado falou para mim assim, ó, você está assumindo a responsabilidade por conta própria. Eu não te aconselho a assinar esse contrato. E mesmo assim você assinou. Por quê? Porque empreendedor... Se empolgou. Não foi empolgação. Para mim, eu acreditava tanto que eu ia trazer tanto resultado para eles, como eu trouxe. Eu vendi 1,5 milhão de livros para eles. Sim, não, eu lembro. Você era... Foi evento para tudo quanto é lado. Sim. Então eu acreditava que... O sucesso eu lembro bem como que era. Eu acreditava que mostrando o sucesso para eles, na renovação do contrato... Sim, eles iam... Eu imaginei assim, eu te mostro o resultado, cara, você vai querer ser mais meu parceiro ainda. Mas não, eu mostrei resultado, eles quiseram o mercado só pra eles. O casamento é errado, né? O casamento tá bem, teve uma dificuldade, não sei o quê, aí pede o divórcio, é assim. E o pior que eu acredito que não foi isso. Eu acho que eles ficaram com mais... eles sentiram que o mercado era bom e queriam o mercado só pra eles. Sim, e quem que ficou com a conta no final? Quem que pagou a conta no final? Quem tá pagando, né? Você. Eu. Sim, e eles continuam fazendo palestra ou não? No resto do mundo, sim. No Brasil, não. Você sabe que eu sempre tive um pouco de... Como eu posso te explicar? Eu lembro das suas palavras. Eu sempre... Eu acho interessante aprender sobre empreendedorismo, sempre se informar, enfim, consumir conteúdo de tudo que é tipo, incluindo palestras. Mas eu sempre fiquei um pouco
na minha cabeça pensando que esse pessoal que estava por detrás da empresa sempre tinha um perfil que é no perfil de win-lose. Você me entende? Completamente. Assim, muita gente, muito empresário de palco, no nome que eles chamam, não sei. Empresário de palco. Eu não sei, não vou chamar de empresário de palco. Parte deles são, Sim. mas o criador do conteúdo, não. Ele é um cara que criou mesmo um sistema, uma metodologia. Tanto Tá. que a última vez que ele deu palestra foi no Brasil, no nosso evento. Nunca mais ele deu palestra. Porque ele não fazia mais. Ele criou uma metodologia que ele tem renda passiva que ele não trabalha mais. Tá, entendi. Porém, né, quem era o intermediário, broker, vamos dizer assim, porque tinha a gente, tinha um intermediário e tinha ele que era o dono do produto. Sim. Eu acredito que houve uma ganância de ver assim, para que eu preciso do Leandro Sim. se eu posso ter o mercado? E uma das coisas, Rodolfo, que é até triste de falar, né, aqui no Reino Unido tu deve ter vivido também muito disso, né? Que o brasileiro vai lá e sacaneia o outro. Sim. Então eu tinha gente que trabalhava comigo, né? Comigo dentro, que entrou em contato com eles para Direto. me tirar da história e assumir o local, entende? Sim, mas aí tá talvez confiando no time e o time no final não tá jogando o jogo, não? Mas Como e aí? é? Como é que eu... Tem que confiar para jogar, não tem? Tem Como é que eu vou confiar. colocar, né? E uma das coisas, assim, que eu aprendi muito com um amigo que eu tenho, que é jogador de futebol, a gente tem que jogar pelo time. Sim. Então eu jogava o tempo inteiro pelo time. Só que, num probleminha que deu, uma dessas pessoas foi lá e entrou direto. Tanto que ela fez o evento. Depois que a minha empresa quebrou, eles fizeram um evento Direto no com Brasil. ele. Direto. Deu certo? Não, porque o cara não sabia. Sim. Por mais que eu seja, né, audacioso, eu acho que é a palavra, eu assim, em business, pra mim, funciona isso. Eu vou te contar, se a gente estiver fazendo negócio como eu tava fazendo com eles, quem estiver trabalhando comigo ali vai saber até um certo ponto, certo? Sim. 5% da história, às vezes, eu não conto. Sério. Fica comigo, Certo. o segredo. Então, esses 5% às É o que vezes é a faz a diferença diferença de funcionar ou não funcionar o projeto. Exatamente. Tá, e aí você tem intenção de voltar para Fazer esse modelo de negócios ou não? De Nos jeito Estados nenhum. Unidos, no Reino Unido, no Brasil, em algum outro lugar ou não? Não. Qual Então, que é a ideia, muita então? gente fala, vem, faz isso. Eu falo, não tô fora. Sim, porque com a sua experiência que você tem empreendendo diversos segmentos, anos e anos e anos, é que foi Tem um ideia preço mais de ajudar caro, ou não? entendeu, Rodolfo? Porque assim, não é só o preço financeiro. Né? Quando a gente fazia um evento, era para 3 mil pessoas. Sim, eu lembro, E gigante. para produzir o evento, você tinha que começar 3 dias antes a montar tudo, a vender ingresso 90 dias antes. Era um estresse É igual violento. produzir um show de música. É igual não? produzir um show de música. É a mesma Eu fui coisa. tão louco que em 2016 eu fiz 4 eventos consecutivos. Eu saía de avião de um lugar para o outro, igual show, era uma turnê que a gente fez. Pô, legal, é empolgante, é tudo isso e tal, mas, cara, Você não acha que talvez uma sugestão, eu penso, se tivesse que repetir, fazer a mesma coisa, talvez fazer um pouco mais devagar, tomar um pouco menos de risco, ou você acha que não tem nada a ver? fato. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer isso, eu já sei o caminho o qual não tomar. Tá, e o que você faria diferente? Por que você não faria, então? Boa pergunta também. Por que eu não faria? Porque Ou o que a que você razão faria? pela qual eu fazia no passado, eu não sinto mais. Tá. Aquela paixão que eu tinha para aquele tipo de produto, eu não tenho mais. Então, assim, hoje aqui... Mas em função da experiência ou em função Em função desse da pessoal experiência. que meio que te enganou, de uma certa forma, ou em Porque função do quê? quantas vezes a gente é enganado em negócio? Um monte. Sim. Mas é normal também, não, um pouco, ser enganado um pouco, ou não? Infelizmente é. Você tem que lidar com gente, infelizmente, Infelizmente é. que não tem ética, enfim, não tem responsabilidade. Infelizmente é. É Então, isso. assim, hoje, meu sócio aqui, o Júnior, né, ele é especialista em xadrez. Tá. E a gente teve um desafio no último final de semana aqui no prédio, que, cara, a gente sentava e falava, aí eu perguntava pra ele, cara, me fala, estrategicamente no xadrez, qual é a peça que a gente move agora? Sim. Porque os desafios que a gente teve nesse dia, por exemplo, tinha que ser estratégico as coisas. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa chega pra você, te conta uma história, a história faz sentido, Sim. Você acredita? você acredita, mas na última palavra ela deslizou. Sim. E aí perde toda aquela garantia que ela te deu. Cara, será? Ela contou essa mentira aqui. Ou ela será te que conta aquilo- uma história e depois ela faz outra. Exato. né? Às Então, vezes- assim, existe isso em business, mas eu não vou deixar de fazer business porque eu já apanhei muitas vezes. Sim. E Então, qualquer um pode se comportar assim, não? Pode ser o cliente, pode ser o fornecedor, pode ser um Sempre. funcionário seu, pode ser... Sempre. É o que eu falo para as pessoas. Aí alguém fala assim, cara, mas e se der errado? Ué, se der errado, pensa numa solução. É, é.
Não tem jeito, cara. Mas nesses casos, vamos chamar assim de uma certa forma, de ser, vamos chamar, enganado por um stakeholder da empresa, pode ser um funcionário ou um sócio, por exemplo. Mas eu tive isso, né, eu tive um sócio que começou a empresa comigo no Brasil, que 2 anos depois me processou com ação trabalhista. Por quê? Porque ele dizia que ele era empregado e não sócio. Tá. Moleque de 23 anos, em 2015, ganhava 20 mil reais por mês de dividendos. Vocês não tinham um acordo entre os sócios ou não? Rapaz, Um olha... shareholder agreement? Não, Não, a gente nem tinha no desconhecia. contrato social. Mas não, a gente tinha o contrato social da empresa, onde dizia que ele era sócio. Sim, E ele tinha uma retirada de aproximadamente 20 mil por mês. sim. Mas ele ganhou ou não? O quê? Ele ganhou o processo? Tá em Não, julgamento? Como é que vai ser? não, porque aí, graças a Deus, a lei funciona para todos os lados, né? Então, hoje já tá bem, a gente se falou recentemente, a mágoa acabou tal, a gente nunca vai fazer negócio junto, mas não tem mais briga. Só que, se ele não era sócio, ele era funcionário, correto? Por isso que ele estava Sim. me processando na trabalhista. Porém, se ele era funcionário, ele houve um roubo de database, um roubo de equipamento meu. Eu entrei com um processo na criminal. E ganhou. Eu ia ganhar, porque eu tinha prova de tudo isso. Então, e no Brasil, o que corre mais rápido é criminal do que trabalhista. Sim, Então, ele ia ser preso e ele ia ganhar a causa. sim. Aí eu deixei na mão dele escolher. Você quer ser preso e ganhar o processo ou vamos entrar num acordo em que eu me sinta confortável de te pagar E conseguiram fazer pela um tua acordo. saída, eu tô comprando as tuas ações de volta. Sim. E aí fez. Vamos falar um pouquinho agora sobre empreender, né? O processo de criação de empresas e tudo mais. O que você acha que é importante para o empresário que quer começar uma empresa hoje? Rapaz, eu sei que é uma palavra bonita, né? Mas ela e ela precisa ter resiliência. O que é ter resiliência? Rapaz, o caminho não vai ser asfalto, não. Vai ser rodovia com buraco, com lama. Vai ser duro. Vai ser duro. Sacrifício. Se alguém tá te dizendo que vai ser fácil, sim. Tipo, estão te contando historinha. E por que tem um monte de gente, especialmente online, social media e tal, que vende que o processo é rápido, que você vai ficar rico rápido? Por que tem isso aí? Ó, minha opinião disso. Porque essa pessoa quer vender algum curso, né? Eu sei, eu vendo curso, eu falo isso, mas eu já explico. O processo não é rápido desse jeito. Então, no final, quem se enriquece não é o aluno, quem se enriquece é quem tá vendendo, não? Provável. Sim. Provável. Mas já a finalidade Assim, é essa, ou não? eu apoio todo mundo estudar. Eu apoio, vale a pena. Tem muitos cursos bons, seja online, presencial, Sim. etc. Agora, se alguém tá te dizendo, ó, faz isso aqui, que essa fórmula em tanto tempo você vai ficar rico, cuidado. Tem algum caso que é exceção disso aí a pessoa vai ficar rica ou não? Tô pensando aqui só com voz alta. Estatisticamente, tô um pouco difícil de eu me convencer, mas existe ou não? Sei lá. Não sei de caso diretamente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitos desses conhecimentos, sim, tá ali, fácil, é uma metodologia fácil de se colocar e fazer. O problema é que a pessoa que está estudando, ela não vai dedicar e não vai ter resiliência pelas porradas que ela vai levar no meio do caminho. Entendi. Porque, assim, você pega alguém que está ensinando marketing digital, alguém que está te ensinando a vender online. Sim. Beleza. Agora, qual é o problema? A pessoa não quer sair do trabalho, quer fazer o negócio part-time e tá achando que o resultado vai ser extraordinário sem ela dedicar tempo. Sim. Não existe. E aí, o que ela tem que fazer, então? Só Ah, para eu entender. Ó, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: se você quer empreender e tá trabalhando para alguém, empreenda no teu horário fora do trabalho. Então, aí você fala o seguinte: como assim? O cara trabalha 8 horas por dia para alguém, outras 8 horas por dia ele vai trabalhar no projeto dele. Sim. Cara, mas só sobrou 8 horas. Te vira, meu irmão. É. Tu tá achando que a vida é fácil? Mas é possível, não? Claro que é. Tá, você não sugere, por exemplo, que quem vai empreender e hoje está trabalhando, que deixe o trabalho e empreenda De diretamente? jeito nenhum. Tá. De jeito. Se você for num curso que o cara falar assim, ó, que tem aquela expressão, né? Você queima a ponte e vai... Porque tem um monte de gente que fala isso, não tem? Rapaz, Os cara quando eu fala, escuto mexe, que o cara mete pediu all in, meu. demissão... quando eu escuto que o cara pediu demissão pra empreender, eu falo, Jesus do céu. Eu falo, me mostra. Você tem caixa, você vai ficar quanto tempo? Exato. Porque às vezes a pessoa tem 2, 3 meses de grana ali e vou empreender. Não porque vai dar certo. Esse otimismo... Assim, eu sou otimista pra caramba, Não, cara. e às vezes é a primeira empresa, diz aí. E é a primeira empresa, A exatamente. experiência dela é nenhuma, zero. Zero, exato. Então, assim, não faça isso. Você quer empreender, tá trabalhando para alguém, cara, vai em paralelo. Na hora que a tua empresa estiver mandando bem ali, steady, eu não sei como Sim, que você começou fala. a faturar, paga as contas. Tá pagando as contas, tá indo direitinho, aí você pode sair de uma para entrar na outra e aí dedicar 8 horas a mais ao teu business, manda bala. Tá. Mas até que isso, eu não faria.
Tá, entendi. O perfil do empreendedor, o que você acha que são as características fundamentais que o empreendedor tem que ter para começar uma empresa? Ah, cara, E se ele não tem, é ele pode brincadeiras aprender. a mais, né? É ser maluco, né? Porque empreender, seja aqui ou no Brasil, o cara tem que ser maluco pra empreender. Por que tem que ser maluco? Porque todo mundo acha que a gente, né, tá empreendendo. Não, ó, o cara lá tá se dando bem. Aí o funcionário tá ganhando dinheiro, né? Você tá pagando o aluguel, o dono do prédio tá ganhando dinheiro. E a pessoa mesmo que tá empreendendo, que é o dono do empreendimento, vai ter que esperar a curva do ganho lá na frente ainda. Sim. Poderia dizer que você é o último a ser pago ou não? Você paga todo mundo antes de se Rapaz, pagar ou não? É essa a afirmação, não? Dizem que a teoria, o correto seria, se paga em primeiro lugar. Sim. Né? Mas vamos lá, entrou uma grana na empresa. Cara, se o teu caixa tá baixo, tu vai deixar de pagar um funcionário para pagar o teu? Sim. Essa teoria aí, eu não me lembro bem de onde começou. Não, isso... Teve alguns Tem um palestrante que fala técnicos isso. aí que fala que se paga antes. Eu não tô de acordo que tem que pagar antes. Para mim, o empresário tem que pagar depois. É o dividendos, Tá vendo? ele tem que reinvestir na empresa, crescer a empresa, pagar o funcionário, pagar o aluguel. Se sobrar, ele tira. Se não sobrar, ele não tira. Perfeito. E qual é a parte que está sendo reinvestida na empresa? Exato. Porque se você tirar antes para você e depois não ter o dinheiro para pagar o aluguel, te colocam para fora, você perde a empresa, certo? Acabou. E, então, assim, uma das coisas o problema é que hoje, com essa velocidade das informações pela internet, as pessoas esqueceram que precisa plantar, regar e aí colher. E demora muito, não, para aprender, Às não? vezes sim, né? Sim. Às vezes sim. Então, assim, e o que acontece às vezes? Às vezes as pessoas são cabeça dura e querem fazer sem ajuda de ninguém. Sim. Cara, não adianta. Busca informação, busca alguém que possa te ajudar. Ah, eu comprei um curso pela internet de como fazer 1 milhão e agora eu vou fazer. Boa sorte. Você não acha que as pessoas, empreendedores também, você não acha que está muito raso, não? As pessoas não estão realmente consumindo conteúdo relevante, que realmente vai te ensinar alguma coisa, não? Tipo, É que a pandemia aprender fez um muito livro disso, em né? 5 minutos. Não adianta. Né? Eu escuto aqueles apps de 5 minutos, 15 minutos, sei lá como é que é o nome do coisa, que fala do livro. Exato. Mas eu faço isso para poder falar assim, eu escolho o livro, eu quero ver se aquele resumo me interessa para eu ler o livro. Sim. Se você, isso eu faço. Então, assim, se você tá usando aquilo ali para saber se o livro é bom ou não, manda bala. Legal. Mas se achar que em 15 minutos você ouviu do livro, você vai saber o conteúdo dele, vai poder virar um expert, eu já acho que é demais. Quantas horas você acha que de prática o empreendedor tem que ter para estar bom no negócio? Rapaz, vamos pensar num outro lado, né? Quantas horas um piloto de avião precisa até pegar o primeiro voo? Quantas? Não sei. Deve ser mais de 1.000 horas. Sim. Entendeu? Ele deve ficar em simulador, né? Posso até perguntar. Eu tenho 2 primos pilotos, eu pergunto para eles. Sim. Mas eles têm que ficar no simulador diversas horas antes de pegar um avião de verdade. Agora, no empreendedorismo, a gente é jogado. Muitas vezes. E a pessoa, e por isso dá importância, a gente começou a falar no início sobre networking, Sim. que é o seguinte, cara, com quem você está se relacionando? É com o empreendedor que está tendo sucesso? Chega nesse cara, pede uma ajuda. Sim, claro. Chega nesse cara e fala, pede uma dica. Talvez o cara vai te dar uma dica, ou talvez ele vai falar, cara, se você quiser, tem que comprar uma consultoria comigo. Beleza. Mas se você não tiver, se as pessoas não tiverem aberta a querer essa informação, aí fica um pouco mais difícil. Sim. Eu acho que, assim, na minha opinião, talvez 3, 4 anos o mesmo negócio, talvez já você começa a amadurecer um pouco. Isso daí é um ponto, né? Que as pessoas querem ter resultado no primeiro ano. Exato. Que nem eu, no meu caso, por exemplo, contabilidade 20 anos, a fintech 17 anos, construção 7 anos. Então, E aí as pessoas acham que vão montar uma empresa hoje, vão trabalhar 2 horas por dia, ou vão comprar o livro do cara lá que fala que tem que trabalhar 4 horas né? por Trabalha, dia por como semana. é que é? E vai ficar rico. Não é bem por aí, é? Eu não acredito. Eu não Ninguém acredito. consegue, né? Com Eu essa tenho um amigo velocidade. que estudou aquele livro, trabalha 4 horas por semana. Sim, Né? E estudou o livro, não leu, ele estudou. sim, E ele, até hoje, né, até um tempo atrás, estava tentando... sim. Até hoje tá trabalhando 40 horas por semana. Exato. Porque assim, vamos lá, depois de construir um patrimônio, aí você pode escolher isso. Agora, né, eu sou muito a favor ainda daquela fala, o que engorda o gado são os olhos do dono. Sim. Você é a favor? Então, hoje eu sou. Sim. Na época, há uns anos atrás, eu não era. Você achava que não? Dá pra todo mundo tocar e tudo. E, infelizmente, não. Mas você não acha que isso aí é meio que uma historinha que esses caras, novamente, criadores de teoria, meio que Fazem colocaram isso. no mercado e uma onda, e aí começou a
a influenciar a pessoa que está empreendendo e falar, não, é assim mesmo. Você abre lá, não precisa mais Cara, de olhar o gado. Como é que é isso Eu aí? acredito na teoria que a pessoa, se ela está trabalhando com hands-on no negócio, ela é funcionária e não dona do negócio. Sim. Aí, beleza. Agora, ela deixar de olhar, Sim. deixar de olhar os números, deixar de olhar as informações, deixar de ver aonde a empresa está indo. Tem que participar no final das contas, não é isso? Tenho Não certeza tem como disso. montar a empresa, mesmo que você tá com todos os processos em ordem, Eu manual de não sei. operação bonitinho, fatura, você tem que participar, certo? Eu acredito. Senão você perde o controle. Com certeza. Eu concordo. Alguém toma. Eu concordo com isso aí. Alguém toma. Então, assim, é uma questão de escolha da pessoa. Mas não tem como, porque a visão, a atenção, a energia daquela empresa... Hoje, por exemplo, tá na moda na internet que... Como é que eles estão falando? Que o dono agora tem que pôr a cara. Como tem que pôr a cara? Tem que aparecer, né? Uhum. Tem várias empresas agora que você o acha dono... Cara, você vê, Tesla tá assim... Todo mundo tem a cara. Todo mundo tá colocando. Mas tem é alguém. moda. Mas é moda. Não sei. Porque eu sempre acreditei que uma empresa tem que ter uma cara. Qualquer uma, desde a pequena até a grande. Eu não sei. Depois que beleza, mas eu, por exemplo... Do fundador, pelo menos, de quem... O Bill Gates, sei lá, dos grandes, Então, dos mas pequenos a gente só também. via no passado isso. Hoje você tá vendo, pelo menos eu vejo na internet, todo mundo botando as caras. Todos os donos agora de empresa estão tendo que aprender a falar em público, a falar na internet, a aparecer. Tá, entendi. Porque, pelo menos é o que eu tô lendo, que as pessoas falam assim, a gente quer saber quem tá por trás daquela empresa. Mas não é isso? É. Ah, mas eu falo isso aí pras pessoas Há há 20 20 anos. Não mudou nada. Não mudou, mas... Cadê a novidade? Agora é tá pra escrever público livro, na internet. Meu. Isso aí é pra escrever pode ser. livro. Não é? Pode Essas ser. coisas, igual como você disse anteriormente. Pô, agora a moda é eu ter que me pagar antes do que pagar as minhas despesas. Como é que você controla isso aí Contabilmente falando, não contabilmente, ou enfim, no seu dia a dia? Você precisa reinvestir. Vamos lá, eu me pago antes do que pagar o resto. Aí entra um coronavírus, você tem que ter dinheiro de emergência para poder pagar, enfim, sair dessa situação. Como é que você faz? Não faz, né? Ou você não coloca, ou você tem que ter o dinheiro guardado para colocar de volta. Não faz, porque senão, nesse caso, não tem como. Porque não vai estar pronto para isso. Tá, eu entendi. Então, assim, esse é o desafio. As pessoas têm ouvido e querer, né? Eu quero empreender, eu quero fazer, eu quero acontecer. Beleza, mas dói, cara. Aquela parte da construção inicial é igual uma casa. Pô, para fazer uma casa subir, você tem que fazer uma fundação. Sim, Um prédio não sobe se não tiver uma fundação bem estruturada. claro. Senão ele vai cair. E o que é a fundação que precisa ter bem estruturada? Quais são os elementos? Cara, eu acredito muito assim, ter um time bom, Sim, ter uma parte financeira estável ou segura, que nem você falou. Como é que a pessoa consegue, dentro da empresa dela, ir acumulando caixa para tempo de oxigênio para dentro da empresa? Ou que tenha isso em investimentos que tenha uma liquidez mais rápida. Não é investir em algo que não consiga... sim. Né? Porque um monte de gente tem patrimônio e chega na hora que tá vendo que o cara tá passando fome porque não consegue vender o imóvel. Por exemplo. Por exemplo, Sim. um exemplo desse, né? Você conhece gente disso. A Sim. gente já conviveu com algumas pessoas aqui que o cara, você sabe que o cara tem um patrimônio, mas não consegue vender a casa. Sim, e aí um outro elemento aqui, e a perda de foco, por exemplo? O empresário começou, tá empreendendo, Rapaz, montou um isso é negócio demais, de sucesso né? e depois sai dando tiro pra tudo que é lado. Isso é demais. Não, Por que isso aí acontece? beleza. Por que isso acontece, Não, mas não? nesse caso aí ainda beleza, que ele teve um negócio de sucesso e tá dando tiro pros outros lados. Sim. O problema é quando o cara nem estabilizou o negócio dele ainda, tá dando tiro pro outro lado. Então, e por que isso acontece naturalmente? Rapaz, eu acho que... Essa perda de foco. a galera fica olhando e achando que a grama do vizinho é mais verde. Você acha que é isso aí? Ou Boa você acha parte. que teve uma situação Perda de que... foco, pode ser, mas eu acredito assim, se a pessoa ela pode ter, como você tem ramos que são similares ao que você está fazendo. Aí, beleza. Sim. Você traz, agora tem empresa, eu quero montar uma construtora, eu quero montar, beleza. Então, depois de uma construtora, eu vou montar uma imobiliária. Pode ser. Sim. Você vai agregando ao seu portfólio de empresas coisas similares. Sim. Né? Então, por exemplo, lá em 2019, quando 2018, acho que foi 2018, a gente tinha uma arena a gente tem uma arena de futebol em Vinhedo, e eu virei para um dos sócios e falei assim, cara, vamos montar um lava rápido aqui. E ele, como um cara muito inteligente, muito culto, que é o Ricardo, ele virou e falou assim, Lê, em vez da gente montar um lava-jato aqui, vamos comprar uma empresa de lava rápido. Sim. Aí eu falei, como assim, cara? Ele falou, E aí a gente entrou de sócio na Dry Wash. Isso foi lá já não tô mais há muito tempo e tudo mais. Agora, a ideia e esse lado de empreender funciona. Por quê?
No modelo de negócio de uma arena de futebol, os pais estão sempre levando as crianças de carro, principalmente no Brasil. Sim. Cara, por que não ter um lava-rápido em cada um deles? Essa é uma ideia. Aí você tá agregando, mas ficar dando tiro pra tudo quanto é lado, cara, só dá loucura. Tem gente que analisa um pouco, como eu posso explicar assim, um pouco diferente, um pouco mais extremo. Do tipo assim, você tem que se concentrar a sua energia e foco numa empresa só, porque você vai estar competindo com outras pessoas, outros empreendedores, empresários que estão numa atividade só, e aí Sim. quando você sai de uma para outra, você deixa faturamento, deixa lucro, deixa revenue na mesa. Isso acontece. Você acha que isso acontece ou não? Ué, pode ser, porque se você não tá focado no teu negócio, ele tá andando pra frente. Tá, e aí, Sei. Só se tiver uma estratégia muito bem implementada. sim, então como é que a gente consegue talvez individualizar em qual situação você, Eu acho que eu sei que soa sabe, rude isso, mas você cada caso é sai um do caso. foco e tenta ou não tenta, ou não? Depende da pessoa, cara. Eu não vou nem falar que isso é regra. Eu acho que, pra mim, assim, se o teu negócio tá indo bem, beleza de você pensar em outro. Mas você tem que ter aquela estabilidade ali. O problema que eu vejo das pessoas é que eles tentam 3 meses, não dá certo, já querem partir pra outro e já vai... Ou tenta 2, 3 ao mesmo tempo. Exatamente. Começa uma empresa, já E aí, 3 o que meses... que tá acontecendo? Né? Que nem aquele ditado que tem em português. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Exato. Porque, né, se você tá lá, tá começando a empreender, aí eu vejo que a pessoa tá... Não, eu tô montando uma empresa disso, uma da outra. Eu tenho 3 empresas, tal, não sei o quê. E a pessoa não tem tempo. E ainda trabalha pra alguma outra pessoa. Cara, não existe isso. E Você ter não vai tempo é conseguir. importante ou não? Claro que é. É muito tudo. importante. O que é mais importante, o tempo ou o dinheiro? Rapaz, hoje em dia, eu diria que o tempo. Sim, por que o tempo é mais Porque importante? o tempo não volta atrás, meu querido. Não, e o Tudo dinheiro que você perder, acumula, o dinheiro você ganha de novo. perde e ele continua. É. Né? Na minha opinião, é. Tá, e aí é o que o empreendedor tá buscando na maior parte das vezes, ou não? Dinheiro, né? Independência financeira é ganhar dinheiro? Eu acredito que sim, a maioria. Mais do que tempo, ou não? Mais do que tempo. Porque hoje, depois de 20 anos empreendendo, o tempo pra mim é muito mais importante do que o dinheiro. Mas me entende? aí só a experiência diz isso. Eu vejo isso porque quando eu lembro de mim, né, quando eu tinha 25 anos ou 26, que eu tava começando a empreender, eu falava assim, cara, quero que se dane o tempo, eu vou trabalhar 20 horas por dia. Hoje mesmo, hoje eu consigo ver através da experiência que não é a quantidade de horas que eu vou estar trabalhando que vai me trazer o resultado. É a inteligência que eu estou usando durante aquele período que eu estou trabalhando. Sim. Só que, cara, se você... É igual ir pra academia. Adianta você ir pra academia, ficar 20 horas na academia que você vai ficar mais musculoso amanhã? Não. Exato. Você vai entrar Tem que num esperar colapso e e todo não dia você consegue. vai melhorar um pouquinho. Claro, um pouquinho todo dia. E a idade do empreendedor, do empresário, aí ele influencia nas decisões Rapaz, que ele toma. eu de qualquer jeito. acredito que um pouco. Tem Não? uns jovens que têm as cabeças fora do comum, Sim. claro, mas Fora da curva. fora da curva, eu É concordo. o 0,001%. Porque... E aí a gente tem que se espelhar nesse 0,001% na exceção para poder aprender e usar como... Toda regra tem exceção, né? O que a gente pode aprender? O que eu acredito e eu falo para as pessoas, principalmente quando eu estou dando treinamento, existe uma fórmula, é essa aqui. Adapta ela para o seu ser. Sim, mas não tem que tomar um pouco de cuidado com quem você é influenciado, especialmente nesse lance de social Fato. media. Fato. O pessoal só usa como exemplo esses grandes investidores que tem investidor externo por detrás. Uma vez eu ouvi não sei quem E falando aí- assim, você sabe por que eu sou bilionário? Eu acho que foi o João Apolinário. Eu acho, eu não tenho certeza não. E aí a pessoa falou, não. Ele falou, porque eu dei certo. Porque se eu não tivesse dado certo, você nunca estaria sabendo que eu era bilionário. Sim. Então, assim, é o que acontece. Quantos empresários tentam e não chegaram lá? Beleza, faz parte. Agora, o que você está fazendo com eu hoje falo, cara, talvez seja a experiência. Mas vamos lá, eu brinco, eu estou na metade do meu caminho, né? Vamos dizer que eu vou viver 90 e poucos anos, então eu estou na metade do meu caminho. Cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida boa, eu Sim. quero, né, viver, sustentar minha família, etc. Mas ao mesmo tempo eu quero viver. Claro. É o tempo que a gente está falando. É o tempo. Ah, Então, assim, mas eu acredito que só a experiência faz. Outro dia desse, um menino aqui que é novo aqui no prédio, o moleque tava trabalhando, fazendo 3 funções dentro da empresa. O que aconteceu? Um dia a gente chega, a ambulância tava na porta, levando ele. O moleque não tem 25 anos. Teve um treco. Entendeu? Então, assim, aí eu olhei aquilo e falei, cara, é o excesso. É. Então, como Mas você, não que acha dou... mas você não acha que, por exemplo, vamos chamar de pequeno e médio empresário, né? Você não acha que ele deveria, talvez, se espelhar um pouco e
e ter como estudo de caso, talvez, um outro pequeno e médio empresário de sucesso, talvez o vizinho dele, que é um empresário de sucesso, que já está há anos e anos, que está super bem, que, como você disse, que tem o tempo que é importante, tem ótimos relacionamentos dentro e fora, e aí também tem uma situação financeira agradável. Ele não é, sei lá, bilionário, e aí talvez é esse cara que você tem que se espelhar se você é pequeno e médio empresário, e não no tal dos... Eu acredito que não, a tua fala tá certíssima. Dos bilionários da vida, mas que joga outro tipo de jogo? Então, mas aí que tá. Pelo que eu tenho visto, as pessoas vão olhar pro cara que tá na televisão, pro cara que tá na internet e falar, esse cara é foda, mas o cara que tá do lado dele, ele não vai olhar, porque tá próximo demais. É amigo. Sim. Então, alguém falou isso pra mim uma vez assim, que prefere comprar de um estranho do que de um amigo. Por quê? Porque o amigo... Mas é normal isso. Você pega assim, ó, tem um dizer que é assim, como é que é? É mais fácil um cliente virar um teu amigo do que teu amigo virar teu cliente. Sim, pode ser. Entendeu? Agora, por quê? Porque quando a pessoa vê, e eu falo isso, eu já ouvi várias pessoas falando assim, quando é amigo, a pessoa pede desconto. Mas pro outro cara ele não pede desconto. Como assim? Sim. Então, como é que você está trabalhando para ajudar os seus amigos e ser ajudado? E o que eu vejo é isso. Às vezes o cara, como você falou, o teu vizinho que tá ali, que você conhece há 10, 15 anos, pode ser a pessoa que vai te ajudar Sim. a mudar o nível da tua empresa e você fica de olho em quem tá na internet mostrando que fez 1 bilhão. Sim, porque, por exemplo, hoje, depois de, vamos colocar 20 anos, por exemplo, de empresa de contabilidade, já conversei e dei assessoria para que seja 15 mil, 20 mil empresários, né? Dentro dessa amostra, vamos colocar lá que tenha 50 empresários, ou vamos chamar de pequeno e médio empresário, que são pessoas extremamente interessantes, que construíram um negócio a longo prazo, 10, 15 anos de sucesso, viveram disso, aprenderam, passaram por Brexit, passaram por coronavírus, passaram por tudo e vão passar por mais um monte de coisa. Sim. Né? E aí, às vezes, o meu ponto é, não é essa pessoa que eu tenho que jantar, que eu tenho que olhar, que eu tenho que estudar, e me basear, tipo, eu ter dela um estudo de caso e não só esses grandes nomes que tem Porque por é mais aí, real, né? que joga outro jogo, não, que Não. é outro ambiente. Eu meu. acredito. É outra porque regra. É mais real, né? É mais tangível, é mais acessível. Tá, e por que as pessoas então não dão eles como exemplo, geralmente? Eu tô falando um pouco mais também a influência da social media dentro dessa Eu conversa. vou trazer para um ponto que foi até polêmico num podcast que eu fiz com um amigo meu chamado Felipe Francisco, que é sobre os meus filhos não irem para a escola. Antes deles não irem para a escola, quando a gente conversou sobre isso, o nosso maior medo é, e se não der certo? Porque quando a pessoa, né, eu não fiz isso, então não tem nem como argumentar, mas quando as pessoas colocam o filho na escola e dá errado lá na frente, Sim. a maioria vai culpar a escola e não vai ter a autorresponsabilidade de dizer, eu errei. Sim. Eu não posso dizer isso. Se tivesse dado errado com meus filhos, eu escolhi aquilo. Se autoeducou eles, então, é isso? Mais ou menos isso. Eles são Tá. autodidata. Então, a gente só facilita o aprendizado. O que eu quero dizer com isso é, qualquer erro na área de educação deles, a responsabilidade é 100% minha. Mas eles já eram... Como é que a gente define? Desculpa eu entrar um pouco mais tranquilo. nessa coisa técnica. É pra porque eu entender. quero trazer para o mesmo assunto que a gente está falando do empreendedorismo. Ah, eu É só entendi. para... Não, Mas tudo pode bem. perguntar, pode perguntar. Não, tudo bem, mas aí como é que define se a criança é autodidata também? Só pra eu entender. Todos nós Como é- somos, né? Ah, eu não sabia. O ser humano, em geral, é autodidata. Eu achava que tem gente que é um, sei lá... Não, pode ter uns que tem um QI mais avançado Tá. e tem... Né? Mas, por exemplo, meus filhos aprenderam a falar inglês sem ir para a escola. Aprenderam a escrever sem ir para a escola, sem ninguém ensinar. Eles vão olhando e vão fazendo. Existe um atraso, entre aspas, perante a escola, porque criança de tantos anos está falando não sei o quê, ou está escrevendo, e eles estão com 6 anos fazendo isso. Mas eles não têm aquela pressão do aprendizado. Tá. E não tem prova, não tem tudo isso. Agora, aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente quer alguma coisa, a gente estava falando sobre livro agora há pouco. Sim. Quando você gosta de ler um assunto, você vai lá e faz, mesmo não sendo obrigado a fazer. Sim. E Porque você- é o assunto que você tem interesse, certo? Se você tem interesse. Sim. Com a criança é igualzinho. Tá. Então, por isso que, assim, hoje o meu filho mais velho está estudando holandês. O meu filho do meio está estudando dinamarquês. Aí você fala assim, o que tem a ver? Eu não tenho nem amigos. Não, holandês eu tenho, dinamarquês eu não tenho. Então, por que esse moleque está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele tem um amigo que jogou online, que fala a língua, e ele quer conversar com um amigo. Entendi. Então, ele está estudando sozinho
essa nova língua, que seria a terceira língua de fala deles. Não e aí você não acha, só para pegar uma ponte aqui, falando em relação ao aprendizado, e aí você não acha que falta um pouco também em quem quer ser empresário, é exatamente consumir, aprender, ler livro, e você não acha que tem um pouco de falta, o pessoal não consome? Por exemplo, em 20 anos eu li 800 livros sobre negócios, o suficiente mais a prática. Então, não é um pouco o que está faltando no empreendedor, também um pouco isso? Mas não? é porque aí entra o que você falou que faz sentido. Por exemplo, o que as crianças estão vendo hoje? Que se o cara virar youtuber, tá bom que ele vai ter sucesso. Então a criança tá querendo, a maioria das crianças estão falando isso. Não, eu vou ser youtuber, porque fulano de tal, Mr. E aí não Beast, aprende nada, não. Só chega lá, abre o canal, não sei o que, quer grava, ficar fala, eu vou falar isso. e acredita que aquilo ali vai. Gente, é igual futebol. Eu lembro quando o Belete falava que é 1% dos jogadores que tem sucesso. Sim, talvez até menos, eu não sei. Entendeu? 1%. Então todo mundo, cara, eu vou ser o novo Neymar. Meu querido, entra na fila. Exato. Porque tem um monte querendo ser o novo Neymar. Então, é a mesma coisa. Só que qual que é o problema? É o que você falou. Algumas pessoas explodiram na mídia por vários motivos. Sim. E a partir dali, aquilo ali ficou assim. Essa é a regra nova. Viraram o key-person do assunto e às vezes a pessoa nem é aquilo que ela fala que ela é, ou eu tô enganado? Você acha que eu tô exagerando contigo no meu comentário? Acredito. E aí talvez não seria perigoso você estar consumindo sugestão, opinião desse indivíduo que não tem a experiência, não? É por isso que a pessoa devia fazer o due diligence dela, né? Como é que ela faz isso? Cara, olha o que a pessoa fez. Qual é a história? Ah, o cara tá na internet, ele sabe por exemplo, pela internet. O que esse cara fez? Qual é a história dessa pessoa? Né? Ela realmente conseguiu fazer isso? Ela realmente foi fazendo? Ou ela acertou a veia num negócio, num ponto ele acertou e se destacou? Beleza, pode ser. Sim. Agora, não quer dizer que tenha que, né, todo o caminho que ele está falando é o que é. Sim. E eu vejo as pessoas ensinando isso. Eu penso que é muito legal de pegar um Flávio Augusto e ensinar o caminho que ele fez. Não quer dizer que todo mundo que fizer aquele caminho vai atingir o objetivo igual. Cada um atinge diferente, né? Agora, né, que a gente tem que reconhecer que um cara igual ele, que era vendedor de curso de inglês, que não era nem dono da escola, nem falava inglês, se tornou o maior nome, um dos maiores nomes de empreendedorismo do Brasil. Sim, aí tem é que o tirar o chapéu 0,001%. É o 0,0001 que você falou. Sim. Entendeu? Agora, cara, estuda, busca conhecimento, busca informação. Ah, eu paguei um curso do João da Silva que foi uma porcaria. O que você aprendeu com aquilo ali? Né? Eu falo, tem muito material, tem muita coisa boa na internet, E pessoal. que tipo de nome você sugeriria, por exemplo? Ah, você recomendaria hoje, então? De quê? Na social qual media, área? na área de quem quer empreender, começar um negócio próprio, evitar os erros comuns que acontecem para quem abre, dicas, dica prática, conteúdo prático, não teoria, porque teoria o papel aceita assim, tudo. Tu gosta de chocolate? O papel aceita tudo. Tu gosta de chocolate? Eu como chocolate. Tá vendo? Eu não gosto muito de chocolate, na verdade. Então, aí tem gente que é apaixonado e doente por chocolate. Então, eu brinco assim, independente de falar um nome ou outro, busca aquele que conecta com a pessoa. Mas busca pessoas que tenham, ou, né, eu Mas lembro você teria algum nome para dar ou cada um de vai atrás da sua assim, própria... Não, eu tenho aí. Prática, empresário prático que tem canal de coisa prática para O ensinar. Felipe fala o tempo inteiro disso na internet. Segue aí, ó, Felipe Francisco. Felipe um Francisco deles. é um deles. O Júnior Gaino, que é meu sócio. Sim. Em Londres, por exemplo, quem que faz isso aí em Londres? De empreendedorismo? Cara, eu tô nesse grupo de pessoas agora, então eu não te diria muito mais nomes. Tá. Agora, Você acha que quem vai dar consultoria, quem vai dar mentoria, quem vai ajudar, quem vai dar sugestão, vai opinar, tem que ter experiência ou não? por exemplo, tem uma menina, não vou citar nome, mas, cara, a menina teve num dos eventos, eu acho que até do Felipe também, e ela... a história dela é pública, tá? Ela foi abusada, isso, aquilo, outro. Conseguiu fazer toda a terapia para se livrar daquelas dores. Sim, horrível. Cara, A eu história, acredito... não, horrível a história dela. Assim, pra gente de fora... Superação sim, depois, superação. talvez, Aquela menina ali tem todo o direito de falar daquele assunto. Sim. Porque ela vivenciou na pele, sabe, o negócio. Então, E o caso Acho dela que às vezes- é um caso real, né? caso real. Às Sim. vezes a pessoa não precisa ser tão famosa. Sim. Mas ela pode ser uma pessoa que foi lá, fez, aconteceu. É que nem o cara que veio trazer o cafezinho pra gente, o Chanilson.
Cara, ele era motoboy há 12 meses atrás. Não desmerecendo o motoboy. Claro, não tem Mas nada aí coisa uma a ver. oportunidade, hoje o cara tem a cafeteria aqui no Hub e ele, às vezes, num final de semana, sei lá, vende 150, 200 pratos de comida, fora bebida. Ah, que legal. Então, assim, é um cara que tá trabalhando. Aí é que eu te digo, ele não consegue empreender em 2 horas por dia. Ele Exato. trabalha 14, 15, cara. Vai ser difícil ensinar ele que ele vai ganhar no primeiro ano 1 milhão de libras e... Exato. Mas tá lá, pelo menos o cara tá feliz, sorrindo, porque antes ele trabalhava numa coisa que ele detestava, Sim. não importando o dinheiro. E você falou da moça de superação. Eu tenho uma colocação meio interessante que gostaria de entender a sua Claro. opinião. Que é moda ou não é moda? Quem quer dar mentoria, quem quer Rapaz. montar canal, dizer, todos eles sempre têm uma história de sucesso, depois quebra, fracassa, não tem dinheiro para comprar o cafezinho, para comprar o presente para a filha no Natal e depois supera novamente. Por que que tem essa... Você tá querendo Você me dizer assim, a entende? pessoa vender isso na internet? Exato, assim, todo mundo que quer montar um canal, falar de empreendedorismo, tudo mais, as histórias de sucesso, todos eles têm uma grande quebradeira no meio, ou tem uma história de que ele Então, começou, mas aí que tá. foi lá pra baixo, tô evitando a palavra aqui, porque é uma palavra é palavrão, depois ele subiu com tudo e estourou. O que você acha disso? Eu acredito que é o seguinte, porque quando, eu vou falar por mim mesmo, quando a gente tá lá no fundo do poço, não tem outro lugar a não ser subir. Sim. É só isso. É só isso. E aquele que fez uma vez, faz de novo. Mas é que as pessoas também compram isso aí, ou não? Essa história de superação. Ah, eu vou atrás dele porque ele é o cara, ele foi Cara, lá pra baixo. E compra. agora e aí todo compra. mundo quer meio que copiar essa história ou Então, tô mas enganado? copiar não adianta, né? Porque teu DNA é diferente do meu. A tua atitude vai ser diferente da minha. Sim, não mas- tem como copiar. Mas não tem gente que vende Ah, ou não? tem gente que vende consegue ter o fórmula poder pronta. poder do oratório ou não? Rapaz, aí eu falo, né? Eu sei falar bem em público, eu ensino os outros a falar público, eu ensino os outros a contar a história. Agora, o que eu sempre falo é, se você vai alterar essa história, cuidado, porque o teu corpo vai dizer que tu tá mentindo. Sim. Só isso. Então, conta a verdade. Fala a verdade, fala o que tá acontecendo de verdade. Sim, Porque quem tiver sentado na cadeirinha lá vai ver que a pessoa tá mentindo. sim, Já era, brother. Já era. sim. Então, assim, todo mundo tem uma história de superação. Eu acredito que todo mundo tem. Agora, o que que isso traz para outra pessoa? Né, todos os imigrantes que chegaram aqui em Londres já é uma superação ter passado pela imigração. Sim, Vamos colocar assim. Então, existe uma superação. Agora, o que que isso tem a ver comigo? O que que eu vou aprender com isso? É o que eu falo. Se não fosse você lá em 2004, 20 anos atrás, é muito 21, tempo, 2 décadas. exatamente. Se não fosse você, talvez eu estaria trabalhando para a mesma empresa até, Sim, até sim. hoje não, porque a Teve um empresa não existe incentivo mais. ali, talvez. Teve um incentivo. Sim. Eu não te conhecia, não sabia quem você era. Eu fui numa palestra porque era gratuita, certo? Era do consulado brasileiro. Do consulado brasileiro, mas era gratuita também, porque Sim, se fosse sim, sim, pagando, sim. provavelmente eu não ia. Sim, Né? Eu tô falando Sim. minha mentalidade na época. Quando eu vi você falando, eu falei, cara, olha que legal que esse cara tá falando. Isso é interessante. E você, eu tô falando principalmente naquela época, você conversou com todo mundo que veio falar contigo ali. Eu fui uma das pessoas que cheguei ali pra você e falei, cara, tô pensando nisso, não sabia como fazer. Sim, é um Aí depois eu acho que eu incentivo. fui no teu escritório e tal, e tudo mais. Mas precisamos dessas informações. sim. Entende? Então, assim, teu intuito ali seria informativo? Mas sem aquela informação, eu, por exemplo, não tinha empreendido, não tinha criado a empresa, não tinha vendido. Um monte de gente não teria aprendido o que aprendeu comigo. Sim. Então, Tem muita gente hoje em dia que diz que se você tá correndo atrás de um sonho e quer empreender, que não tem essa, meu. Fecha as portas, dá all-in, põe tudo pra dentro, arrisca tudo, que é o único jeito de funcionar. O que você acha dessa afirmação? cara, eu falaria diferente. Eu falaria o seguinte, se você não tem fé que o que você está fazendo é o que você deveria fazer, eu tô pegando pesado na palavra Sim. quando eu trouxe fé, mas se você tá fazendo um negócio e você já acredita que aquilo vai dar errado, nem começa. Vai dar errado. Sim, Você quer, teu subconsciente vai te sabotar para você fazer aquilo. sim. Agora, uma vez que nem a gente fez aqui com o Wise Hub, foi uma loucura. Cara, não tinha parede, não tinha um monte de coisa. A gente carregou braço, cada um aqui. O Felipe, por exemplo, levou... Diz ele que foram mais de 200 cadeiras, mas Sim. vamos... 230 cadeiras. Essa cadeira que a gente está sentada, a gente descarregou de caminhão. Todo mundo, a gente ali, no braço. Então, assim, se você não está vivenciando o crescimento da sua empresa,
você já tá acreditando que ela vai quebrar antes de você chegar no ponto que você gostaria, cara, nem tenta. Sim. Porque empreender é isso aí. Empreender é fé. É você fazer um negócio que você acredita que vai dar certo, fazer de tudo para dar certo, mas não depende Sim. só da sua pessoa. Sim, Como mas você falou, pandemia, Brexit, Sim, etc. são todos os fatores externos que você, como empresário, não controla. Exato, E acontece. exato. E te leva embora. Ah, tem um amigo que tem empresa de sapato que o Brexit deu Sim. maior trabalho para ele. Sim, então vamos ver hoje, por exemplo, a situação atual. Poder de consumo diminuindo em quase todos os países. Vamos falar de Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, enfim. Inflação alta, juros altos. É um quadro um pouco preocupante e esquisito. E são fatores externos que, novamente, o empresário não controla, né? Como é que ele minimiza isso aí quando ele, mesmo ele acreditando na ideia, vem esse fator externo? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na área da construção, ultimamente, por exemplo, enfim, não só no Brasil, mas em outras geografias também, com esse lance de taxa de juros alta, menos gente compra o imóvel próprio e aí, né, a construtora ou quem está nesse setor tem que se virar de alguma forma. Por exemplo, uma das opções é você, mobiliar e alugar. Então você constrói para vender, você constrói para alugar. Então nesses casos, por exemplo, que eu estou dizendo que às vezes você começou a empresa, você acredita na ideia, mas estava no momento errado ou no momento diferente porque você não contava que a taxa de juros ia estar lá para cima, ia dificultar a aplicação de financiamento. E aí como é que você tem um desejo, mas o fator externo ele mas você não pensa que isso pode ser meio calculado? Eu acho que exemplo, sempre vai haver alguma nhaca no mundo. Se você tá entrando num empreendimento... Eu falo isso pela minha experiência própria, né? Entrar num risco de uma coisa e veio uma pandemia. Nunca ninguém imaginaria que viria uma pandemia. Não, mas hoje a gente já consegue se preparar para algo similar. Exato, concorda? Exato. Hoje ninguém joga mais aquele jogo de antigamente. Quem tem memória curta, não, porque um monte de gente esqueceu o que aconteceu já faz 3 anos, Eu nunca vi como as pessoas têm memória curta. Mas eu não tenho, entendeu? Então eu começo uma empresa hoje, eu já penso, o que acontece se tiver uma pandemia? Fechar de novo, Pronto. Lógico. Então, essa que é a ideia. E aí, o que eu falo, busca profissionais como você, que tem essa experiência, que tem isso, e paga uma consultoria. Eu falo isso porque as pessoas às vezes querem dicas, e eu brinco, você quer conselho ou consultoria? Sim. Você quer conselho? É porque é de graça, né? Então contrata um consultor. Paga ele, alguém que entenda daquela área para te dar os conselhos certos. Sim. Você sabe como que eu vejo, de uma maneira genérica, talvez, depois de 20 anos empreendendo, né? Essa é a minha opinião. É você, de uma certa forma, realocar o recurso, você testar a ideia, você põe um input e depois de X tempo, que pode ser 3 meses, 3 anos, ou 20 anos, ou 15 anos, você fala o que eu consegui ganhar com aquilo ali. Então é aquela coisa, é o jogo de empreender. E aí, às vezes, o que acaba acontecendo, né, nessa análise que eu estou compartilhando aqui com você, é um empresário que, às vezes, ele começou do zero e ele estourou, foi lá para cima, atingiu a avaliação de 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, depois ele vai lá, perde o momento, não dá o exit, o que é que seja que acontece, vem o Brexit, vem o coronavírus e bum, e ele quebra tudo aquilo que ele construiu de velho, de valor, ele perde. E aí, talvez o interessante para quem está empreendendo não é que, independente de quantas ideias você tem ou de que você faz, no final de X anos, por exemplo, quem que eu era há 20 anos atrás, quem sou eu 20 anos atrás, que tempo que eu tenho livre hoje, que é, como você falou, um recurso importante, o que eu tenho de independência, quanto meus relacionamentos estão, familiar, de amigos e tudo mais, e o que eu tenho de dinheiro no banco. Sim. Essa comparação entre o cara que vou com tudo, e dou all-in, e vamos que vamos, e acho que não tem o dia de amanhã, e outro tipo de empreendedor que ele consegue minimizar isso aí, os riscos, de uma forma de que ele sempre aumenta a probabilidade de ganhar no final ou não? Cara, hoje em dia eu acredito muito nisso, Rodolfo, que assim, as pessoas têm que calcular os riscos que elas estão entrando. Sim. Eu brinco, eu falo assim... Às vezes eu assusto quando eu tenho ideias, mas isso que você falou é pura verdade. Eu vou fazer um evento em julho agora, em que eu testei ele antes, numa versão, num MVP pequeno. Então eu fiz para 12 pessoas, para 15 pessoas, para 18 pessoas, para 7 pessoas, o mesmo modelo. Sim. O que é MVP, inclusive? Só para a gente... É Minimum Viable Product, mas em português é o mínimo produto viável. Sim. Que é assim, quanto que eu arrisco pouco... Com menos possível, não? Menos possível, Exato. testo, Sim. funcionou.
testo de novo com algumas variações, testo de novo com algumas variações. Então, eu criei um evento que chama Secret Experience. E aí, eu testei ele várias vezes com público pequeno. O público pequeno que eu falo, o máximo foram 18 pessoas. Tá. Cara, todos deram validação, todos deram resultado positivo, todos deram pra... Agora eu vou fazer um maior pra 36 pessoas. Entendi. Então, entende? Então, o que você tá falando pra mim faz muito sentido, que por mais que eu entre all-in, que o pessoal veja isso e fala, cara, ele tá botando todas as fichas dele nesse evento de julho, ele foi testado. Sim. Então, né, e o primeiro ponto é, qual que é o mínimo, qual que é o break-even do evento? Qual que é o mínimo que o evento vai acontecer e funcionar? Uma vez que passou daquilo ali, cara, ótimo. Eu não faço como eu fazia antigamente. Entendi. Antigamente eu pegava lá 1,5 milhão, botava Colocava no evento all-in. e se Deus quiser eu Deu. tirava Não 3 no deu. final. Não, eu dei sorte que deu. Mas, É a adrenalina de Cara, jogar o jogo. não, imagina, eu tinha vezes que eu chegava em evento lá, que em 2017, por exemplo, que um dia antes do evento a gente devia ter R$1.000 na conta, por exemplo. Né? E sendo que eu tinha investido 1,5 milhão no evento. Sim. Loucura, eu mega não faria investimento. isso. Né? Por mais que eu soubesse que a fórmula funcionava, vai que no sábado, eu tinha evento 6 sábado e domingo, vai que no sábado deu um problema em São Paulo, fecha todas as ruas, e aí? Então, depois de 20 anos, a sugestão é ir passo a passo, é ir devagar, cara, é isso? Eu não sei devagar, eu tenho... Eu tô tentando encontrar Não, ó, esse... esse foi um sócio meu da Drive Wash no Brasil. Ele virou e falava assim, cara, aquele cara é muito top. Ele falava assim, vamos devagar porque eu estou com pressa. Sim. Cara... É não ir nem muito devagar, nem correr demais. Exato, porque se você se precipitar demais, você vai comer quente. E aí, como é que você avalia, então, o sucesso desse empresário ou do empresário a longo prazo? Vamos falar de estratégia Só a aí. longo prazo que em- você vai ver em isso, 10, meu 20 querido. anos. Você Mas não vai ter como ver em pouco. Sim. Depende do que é pra pessoa. Porque, por exemplo, eu conheço gente que quer ter tempo. Então, né, eu já ouvi de pessoas que falam assim, cara, eu sou muito rico. Eu tenho minhas contas pagas, entra dinheirinho todo. Eu tenho formas diferentes que entra dinheiro na minha Sim. conta. E eu tenho todo o tempo do mundo. Eu decido o que eu faço. Eu já conheço gente que fala, cara, não tem dinheiro pra caramba, mas o cara não tem tempo pra nada. E ele reclama que não tem tempo ou não? O quê? Normalmente sim, né? Aí Porque que- trabalha muito, né, cara? E aí, o que ele tem que fazer, então? Pô, se ele tem dinheiro e tá buscando tempo... Mas aí que tá, por exemplo, pega... Por que ele continua não tendo tempo, Então, pega, dependendo da empresa, se ele não tiver uma estabilidade, ele tá trabalhando no giro, Tá. certo? Então ele faz um evento, vou dar o exemplo do O evento evento. no passado. Eu fazia um evento, entrava a caixa, eu programava 2 eventos, para poder ter mais eventos ainda. Então, assim, funciona? Funciona. Porque desde que vá acontecer. Mas e se tiver um problema externo, como a gente tá falando? Que você não controla. E aí? Ou você cresceu rápido demais e o sucesso mata o empresário, Mas se não? você crescer rápido demais, você tem que. A primeira coisa que tem que fazer depois é construir base, né? Sim. Você cresce rápido, exponencialmente, aonde você tira recurso para montar uma base. Então, e aí corre o risco, talvez, de quebrar, de dar errado, porque o sucesso demais, às vezes, Rápido demais. influencia ou não? Rápido demais. Ué, o Whindersson Nunes aí, ó. O que aconteceu com o cara? O que aconteceu? Tava lá fazendo terapia, fazendo um monte de tratamento, porque o cara tava ficando. Lelé da cuca. Ô, louco com o quê? Não conheço muito bem o caso. Eu não acho que é droga, eu acho que é mais depressão. Ah, porque eu não conheço É. o caso. O que é o caso dele? Né? Ele tava em depressão, um monte de coisa, porque o cara tem todo o dinheiro do mundo, tem todas as coisas, tem tudo, mas no mesmo tempo não tem nada. Tá, entendi. Por que muitos artistas começam a entrar nas drogas? Uhum. Por que começa a entrar nas drogas? Não, eu acho, né? Não sei, Porque eu é tô adrenalina demais dos eventos, adrenalina demais de sucesso das pessoas, e da noite pro dia, cara, o cara tá sozinho. Entendi. E aí ele vê que ele tá sozinho. Eu também Ah. acho. Tá, entendi. E empreender é viver sozinho, não? Não deveria ser. Mas não é? No final Rapaz. é o caminho solitário, não? Não. Ó, eu hoje eu faço diferente. Empreender, é bater papo com meus amigos que têm empresa. E aí, como é que tá pra você? Como é que tá? Ó, tô tendo esse problema. Cara, pra mim hoje é muito mais esse networking do que fazer tudo sozinho. Não, mas como é que você consegue gerenciar isso aí? Como é que você... Vai tomar cafezinho com os caras, pô. Tu tem tanto amigo empreendedor. E Né? vai Você bater que tá papo aí. e vai aprender, Vai trocar, bater papo, chama o cara trocar opinião. E fala pra ele, chega aí, Felipe, ó, o negócio é o seguinte, cara, tava fazendo aquele evento lá e tal, e, pô, não tô conseguindo ter tráfego do que eu precisaria. E é por isso que a Wise Hub também é um espaço de network, ou não? Porque as pessoas se Muito. comunicam internamente, É trocam lógico que, experiência. é Como é claro, que- e uma das coisas é, pô, alguém vai pedir, eu, com
com ele existe uma troca constante. Não dá para uma pessoa que, eu quero uma dica... Beleza, vem aqui, a gente fala, um cafezinho a gente toma, bater papo a gente bate. Agora, se você quer uma consultoria, contrata um profissional da área. Sim. E as pessoas não fazem isso. Esse que é o grande problema. E não fazem por quê? Porque acho que é custo. Pelo menos é o que eu escuto. Sim. Não Entendeu? sabe que tem que investir ou não. Cara, mas quanto vale uma informação? Eu falei isso esses dias, sábado na palestra que eu dei aqui. Quanto vale uma informação? Mas é isso, né? Eu prefiro investir do que gastar, você entende? Mas as pessoas não conseguem ver dessa forma. Não consegue. Às vezes eu invisto em algumas situações que as pessoas falam assim, bom, mas você tá gastando dinheiro. Não. Você não não tá tá gastando dinheiro, eu tô entendendo, investindo a longo prazo. Exato. Você entende? É diferente, não? Completamente. E você não acha que esse é um dos problemas de quem vai empreender, que não consegue enxergar isso aí também ou não? Porque começa a atrelar custos. Começa a atrelar o que é uma coisa de uma informação que vai fazer a diferença. Eu faço sozinho. Quantas vezes, você está falando de mídia, quantas vezes eu conheço a pessoa que está falando assim, não, eu vou estudar tráfego pago. A pessoa não tem nem tempo e eu vou estudar tráfego pago porque eu preciso fazer. Cara, contrata alguém que faz isso. Entendi. Paga o profissional. Você Claro. pode estudar para você saber o que essa pessoa está fazendo. O básico, né? Básico, Talvez. beleza. Agora, tu tá achando que é estudar tráfego pago 1 hora por semana, Exato. tu vai ser o especialista. Pô, meu irmão. E aí você vai querer fazer o mesmo trabalho de uma outra pessoa que é profissional, especialista, Exato. que tem 10 mil horas de Exato. trabalho em pay-per-click. E aí vai o bonitão do empresário e um curso de 3 horas fala que não, agora eu vou fazer meu próprio pay-per-click. Online, Não, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Não, e quebra a cara. E o pior é que às vezes você explica isso pro empresário e ele não entende mesmo. E acha ruim. Não, ele acha que você tá de sacanagem com ele. Ele fala assim, não, esse cara tá querendo fazer eu gastar, ou não... Não, Ou porque eu sou burro porque eu sou ignorante. Não, ele não conseguia entender a distinção de uma coisa e outra, não? eu acredito muito nisso. Tá, vamos eu lá falo, agora. cara, contrata a gente, paga profissional da área. Sim, vamos lá agora. Você começou a empresa e aí você acreditou na empresa e talvez o resultado esperado não é aquele que você estava esperando. O que você Ajusta. faz? Mas quando é que você sabe a hora de desistir também, meu? Porque não é toda empresa. Não, Se você você fez também, uma- se você fica insistindo demais no negócio, o negócio você tá vendo que não deu certo, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, tá O colocando, que tá que colocando não dinheiro é do dar bolso. certo? Para não dar certo é você talvez investir, acreditar numa ideia, a ideia dá errado e o resultado final não é positivo. É você colocar dinheiro do bolso e tá vazando, a água tá saindo mais do que tá Mas entrando. isso é calculado ou isso tá sendo um É erro cal- de percurso? Não, é calculado porque você sabe o resultado no final do mês. E você, independente Entendeu? de qual que é o Que nem motivo... você deu o exemplo de construtora. Construtora normalmente, né, vai lá para baixo para depois subir. Ou não sei como é que funciona, mas, por exemplo, né, como você falou, vem alguma coisa... Eu tô, taxa menos de de, eu, tô juros- menos, eu tô menos de uma década pra te falar, que eu entrei no momento que a taxa de juros já veio, já impactou. Ah, Mas por sorte eu estruturei a coisa de uma forma que não... Não tem problema. Não, eu não tive nenhuma consequência, vamos Porque, chamar por assim, exemplo, grave. vou te dar um entendeu? exemplo que está acontecendo. Né? Teve um boom de Airbnb, Sim, certo? Então, uma das empresas que eu tinha lá atrás era similar a isso. sim. Teve um boom de Airbnb. Cara, tu entra no aplicativo, tu procura aonde dormir aqui em Londres, tu acha coisa baratíssima. Por quê? Porque... Porque todo mundo tá fazendo. Então, aquelas pessoas que ganhavam rios de dinheiro com Airbnb, hoje, cara, não tá sendo mais assim. Tem mais oferta do que procura, Só você que aí acha? tem gente, tem mais oferta do que procura. Tá, isso não é Airbnb. Aham. Tá, aí voltando lá pra trás. E aí, como é que você sabe a hora de falar... Desistir? Chega, eu desisti, eu não vou mais insistir nessa ideia de negócio. Cara, eu tô falando por mim, eu não tô dizendo como regra isso, mas eu vou olhar o seguinte, eu tô ganhando com isso? Não. Isso vale a pena pra mim? Não. Eu tô gastando dinheiro sem necessidade? Não vai chegar em lugar nenhum? Não é otimismo. Mas o que eu quero dizer é aonde tá bom ou não pra mim? Se não... E você fica flat? Hã? E se fica flat? Para, brother. Desiste. Não sai, tipo Pronto. assim, não, eu esperava ganhar 15, igual casamento, 20 meu mil querido. pounds por mês e só tá me dando 4. 3, 4 e aí faz Você- 5 anos e não vai. Reveja. Contrata um consultor. Dá pra fazer alguma coisa? Não dá. Sim. Vai ser feliz. Eu sei que é maluquice que eu tô falando, cara, mas, tipo, vai ser feliz. Aqui na Wise Hub a galera vê, e a gente... Hoje até que a gente tá de tênis ainda, mas geralmente a gente anda de chinelo, descalço, etc e tal. Tá todo mundo descalço aqui, menos eu, então. A maioria aqui usa. Vou tirar a fica meia, desse pô. jeito. Mas é no sentido, assim, a primeira impressão que a gente quer passar para as pessoas é aqui a gente tá de braços abertos. Se a é gente pra vai isso? trazer a solução para você ou não, eu não sei.
Mas não vai ser um terno que eu use, que foi feito por um alfaiate, que vai impedir você de vir falar com a gente. A partir daí é outro caminho. Tá, e é por isso que tá todo mundo descalço aqui ou não? Eu vi Mas é por isso, eu tô dizendo a umas, minha, né? eu vi umas duas ou três pessoas O Júnior você descalças. deve ter visto. Porque ele O só Júnior eu fica vi descalço. E ele não sente frio, ele tem um monte de coisa. Ele é diferente. Tem um pé especial? Não, porque eu operei como que é o nome? Pô, esqueci o nome. Enfim, eu operei o dedão, né, do pé faz uns 3 meses. Aí eu vi todo mundo descalço aqui, eu falei, pô, acho que vou ficar descalço também, né? Fica, cara, tranquilo. Né? Porque você não ficar tem com caco de tênis vidro, aqui, é tranquilo. fica, sabe? Aperta, né? Apertando ali o curativo. Fica à vontade, sinta-se em casa. Eu nunca tinha visto tanta gente descalço igual eu vi aqui. Não, mas isso aqui foi desde o primeiro dia, a gente começou a fazer isso, que tava muito quente. E aí Virou padrão. virou meio padrão. Comprar tênis pra quê? Pra quê, né? Aqui dentro, não. Não, mas eu entendo a função. Vamos lá, e qual que é o plano pro futuro da Wise? O que vocês estão pensando em fazer? Rapaz, O que tá vindo aí na... entra aí. O que vai entrar na antena? A ideia aqui é validar todo esse modelo e levar para outros lugares do mundo. A gente já foi a Portugal, o Júnior tem outro espaço na Espanha. Passo a passo ou all-in? Não, passo a passo. Passo a passo. Pode ver que quem vem aqui, às vezes se assusta. Alguém vem aqui, 3 meses depois vem, caraca, vocês já fizeram tudo isso. Mas cada coisa está sendo, né, um passo de cada vez. Tá. Né? Não está sendo uma loucura da noite pro Vocês dia. querem primeiro deixar firme aqui a base, a estrutura, tudo Mas bonitinho? não deixamos oportunidades aparecer. Então tá acontecendo em Dubai, tá acontecendo na Espanha, era para estar acontecendo em Portugal, ainda não tá 100% de gente que a gente gostaria. Então, assim, tudo depende... Sim, de como as coisas acontecerem. Exato. Agora, nossa base é aqui. Tá. Esse é o caminho. Nossa base é que nossa estrutura é aqui. Então, assim, parece alguém que tem um prédio em Porto. Conheci um cara esses dias que é de Porto. O cara, eu tenho um prédio aqui, eu gostaria que vocês viessem para cá. Vamos conversar, por que não? Tá, entendi. Não é... Então, assim, passo a passo, porém as oportunidades, as portas estão abertas. Tá bom, eu entendi. E Essa para é a quem ideia. quer saber um pouco mais sobre o espaço de vocês, sobre o Só entrar projeto, o que as pessoas no têm que Instagram. fazer? Vem pra cá, vem aqui, vem tomar um café com a gente. Também, como é que as pessoas Aqui é vão procurar isso aí? Wisehub.uk, tá no Instagram. Wisehub.uk. Tá, Aí entendi. a pessoa acha. Ou entra no meu, Leandro Marcondes Oficial, e aí as pessoas têm acesso Tá, lá, muito mais legal. informação. Tá, beleza, meu. Foi um prazerzaço aí te porra. entrevistar, Ale. De novo, depois de Né? 20 anos. Depois de quase 20 Quase anos 20 daquela outra gravação, né, cara? Estamos os dois de cabelo branco já, mas tamo junto. Tamo junto, Um brother. abraço. Valeu.